Dando sequência à descrição dos elementos que compõem a linguagem Archimate para a modelagem e arquitetura corporativa, estamos na camada de negócio, tratando dos elementos comportamentais, tanto internos quanto externos. A distinção entre esse comportamento interno e interno, ela pode ser feita entre o serviço de negócio externo. Então nós temos o serviço de negócio aqui representado, oferecido a clientes, né, externos que estão no ambiente, e serviços de negócio internos, né, oferecendo funcionalidade de suporte a processo ou funções dentro da própria organização. Então temos duas naturezas aí de comportamento. Então, começando pelos elementos de comportamento interno de negócio, aqui representado pela interação de negócio, processo de negócio. Tá? O processo de negócio é o business process, né? Representa uma sequência de procedimentos de negócio que atinge um resultado específico, como um conjunto definido de produto ou serviço de negócio. Então, o processo de negócio é todo o conjunto de esforço que é gasto para você produzir um serviço ou um produto de negócio. Ok? E é representado, então, aqui por esse elemento, tá? Com bordas arredondadas, que é típico, né, para todos os elementos comportamentais. E aqui tem como símbolo, né, essa seta, né, no canto superior direito. Esse é o padrão para os processos de negócio no Archimate. Função de negócio, tá? É esse elemento maior aqui representado. Então isso aqui é uma função de negócio. Tá? Então estamos utilizando esse agrupamento aqui de processo de negócio, interação de negócio dentro de uma função de negócio, que é exatamente essa característica, né, de uma business function. É uma coleção de procedimentos de negócio, um conjunto de processos, estrutura, né, interação, escolhido sob critérios, né, recurso ou competente de negócio, normalmente requisitadas, fortemente aliado a uma organização, mas não necessariamente governado explicitamente pela organização. Então, uma função é um conjunto de procedimentos de negócio que devem ser adotados para que uma determinada solução seja dada, né, em termos de construção de produtos ou serviços de negócio. Okay? A interação de negócio está aqui representada por esse elemento. A Business Interaction é uma unidade de comportamento de negócio coletivo realizada por uma colaboração de duas ou mais funções de negócio. Podem ser duas ou mais funções de negócio ou dois ou mais processos de negócio, como aqui está apresentado. Tá? Então podemos, com base, né, na execução de dois processos de negócio, né, isso pode propiciar uma interação, né, com o fim último de atingir um determinado resultado conjunto. Na sequência temos o serviço de negócio. Então, tanto o serviço quanto o evento de negócio, aqui representados, eles são parte do comportamento externo. É aquilo que as entidades externas, os clientes, as empresas, as organizações gerais, que estão no ambiente, visualizarão em termos da organização. Então, não interessa para um cliente, para uma empresa externa, os elementos de comportamento interno, como processo de negócio, interação e função. O que importa efetivamente é o acesso aos serviços e os eventos, né, que são gerados. Então, o serviço de negócio representa um comportamento de negócio exposto e definido explicitamente. Né? E o evento de negócio, business event, é um elemento de comportamento de negócio que denota uma mudança de estado organizacional. Pode originar e ser resolvido dentro ou fora da organização. É um evento temporal, é um evento que vai depender da ação de um usuário externo, né, de um cliente. Né? Então, a depender aí de uma mudança de estado. Okay? Então, esses são os elementos comportamentais, né, da camada de negócio, tanto interno quanto externo. E para fechar a camada de negócio, temos a estrutura passiva, que contempla esse conjunto de elementos aqui. O principal elemento é o produto, né? Temos também objeto de negócio, contrato e representação. Então, a estrutura passiva, né, da camada de negócio é o aspecto, né, que contém os elementos estruturais passivos, objetos de negócio, manipulado pelos elementos comportamentais como processo ou funções de negócio.
As entidades passivas representam os conceitos importantes que o negócio pensa sobre um domínio de atuação. Objeto de negócio é o primeiro aqui representado, tá? Representa um conceito usado em um domínio de negócio específico. Representa um conceito usado em um domínio de negócio específico. Então, esse objeto de negócio, né, é algo que representa ou que é resultante da ação, né, de um esforço que é desencadeado por um processo ou uma função. A representação é uma forma perceptível da informação carregada por um objeto de negócio. Então, essa representação aqui pode ser feita por um formulário, né, por alguma interface de acesso, tá, para que você consiga fazer uso de um determinado objeto de negócio ou para que você consiga ter acesso a um determinado contrato. Né? Então, o contrato representa uma especificação formal ou informal de um acordo entre um fornecedor e um consumidor que especifica direitos e obrigações. Okay? Então, o contrato também é um outro elemento aqui da estrutura passiva da camada de negócio, né, que pode ser utilizado aí na representação da sua arquitetura. Ainda assim temos, além disso, temos, né, o produto, né, que é essa representação aqui maior. Tá? Então, a camada de negócio contém esse elemento composto, é tipicamente um elemento composto, que vai agregar ou compor serviços e elementos de estrutura passiva em todas as camadas do núcleo principal do Arquimate. Representa uma coleta coerente de serviços ou elementos estruturais passivos, acompanhados de um contrato, conjunto de acordo que é definido como um todo aos clientes internos ou externos. Então, o produto ele vai ser empregado como uma forma de representação composta, né, onde você vai entregar uma determinada solução contendo um ou mais serviços, contendo um contrato, né, uma assinatura, né, uma forma de acesso, de representação. Então, o produto aqui poderia ser, né, um determinado software, um determinado aplicativo, onde, né, ele vai agregar ali um conjunto, né, de serviços e soluções representados por um contrato, né, por um conjunto de serviços e por uma forma de acesso específica. Bom, na sequência, uma vez, né, que a gente passou pelos elementos da camada de negócio, vamos para a camada de aplicação. Veja que os elementos, eles aqui estão organizados nos mesmos, contemplando os mesmos aspectos, né, estrutura ativa, comportamento e estrutura passiva. A estrutura ativa, temos elementos internos, componente da aplicação e colaboração de aplicação, e externa, interface de aplicação. Quanto ao aspecto comportamento, internamente temos elementos função de aplicação, interação de colaboração e processo de aplicação, e externo, serviço de aplicação e evento de aplicação. E estrutura passiva aqui contemplada pelo elemento objeto de dado. Perceba que há uma semelhança, uma similaridade entre o padrão de elementos e aspectos de uma camada para outra. Então, na camada de aplicação, né, o elemento principal da estrutura ativa, aqui representada, é o componente de aplicação. Então, nós temos aqui o componente de aplicação como sendo o principal elemento desta camada, né, contemplando aqui o aspecto estruturativo. É usado para modelar qualquer entidade estrutural na camada de aplicação. Não apenas componentes de software, né, que podem ser parte de uma ou mais aplicações, mas também aplicativo de software completo, subaplicações ou sistemas de informação. Então, através do componente de aplicação, eu vou representar, né, um sistema ERP, um sistema CRM, um sistema de maior porte, né, todo o conjunto de componentes que representam esses sistemas, essas aplicações. Representa também o encapsulamento, né, da funcionalidade da aplicação alinhada à estrutura de implementação, que é modular ou substituível. Né? Essa ideia é o que justifica, né, a existência do componente. E ele encapsula seu comportamento e dados, expõe serviços disponíveis através de interface. Então, o componente de aplicação ele é um elemento fundamental na estrutura ativa. Além dele, temos também a colaboração de aplicação,
a interface de aplicação como parte da estrutura ativa. A colaboração de aplicação, Application Collaboration, representa um agregado de dois ou mais componentes de aplicação que atuam conjuntamente para executar um comportamento de aplicação coletiva. Então eu necessito de dois componentes, dois aplicativos, dois softwares, dois sistemas de informação de forma colaborativa para que eu consiga entregar um determinado resultado. Interface de aplicação é a forma de acesso a um determinado componente, representa um ponto de acesso, onde os serviços de aplicação são disponibilizados por um usuário, outro componente de aplicação ou um nó. Então, se eu desejo acessar um serviço de aplicação, que veremos adiante, um componente de aplicação ou um nó de serviço, um nó de aplicação, isso vai ser feito por meio da interface de aplicação. Além disso, na camada de aplicação temos o aspecto comportamento interno e externo. O interno representado pela função de aplicação, é esse elemento aqui maior, pela interação de aplicação, okay? E pelos processos de aplicação. Então temos a função de aplicação aqui representada, ou esse todo aqui maior, um processo de aplicação e interação de aplicação. Na camada, no aspecto comportamental, é feita então uma distinção entre o comportamento externo, dos componentes de aplicação, que vão dar suporte aos serviços de negócio, em termos de serviço de aplicação, e o comportamento interno desses componentes. Funções de aplicações que executam esses serviços. Então, temos aqui essa representação desse conjunto de elementos que vão possibilitar que os resultados em nível de aplicação sejam providos para a camada de negócio. Bom, o processo de aplicação é este elemento. Veja que em termos de representação, a única diferença que existe para esse elemento da camada de aplicação para a camada de negócio é a cor do fundo. Aqui é em azul e os elementos da camada de negócio são representados na cor amarela. Da mesma forma, representa uma sequência de procedimentos de aplicação, no caso anterior, procedimento de negócio, que atinge o resultado específico. Então, o processo é o mesmo nas três camadas: negócio, aplicação e tecnologia. O que vai diferenciar é o escopo, o nível de atuação. Aqui é para que você consiga, ao final, atingir um determinado resultado, entregar um determinado serviço em nível de aplicação. O processo de negócio vai entregar um serviço de negócio e o processo de tecnologia está relacionado com a entrega de produtos tecnológicos. A função de aplicação, ela representa um procedimento automatizado que pode ser executado por um componente de aplicação. Então ela contempla, exemplo do que está aqui apresentado, um conjunto de processos, um conjunto de... pode haver, esses processos podem estar interagindo entre si, para que esse esforço todo possa alcançar um determinado resultado pretendido em nível de aplicação. A interação de aplicação, ela pode ocorrer tanto envolvendo função de aplicação e processo de aplicação, envolvendo dois ou mais processos de aplicação, envolvendo duas ou mais funções. Representa uma unidade de procedimento de aplicação coletiva, executada de forma colaborativa por dois ou mais componentes de aplicação, sejam eles processos ou funções. E por fim, agora vamos destacar o comportamento externo, que é dado por meio do evento de aplicação e serviço de aplicação. Então, o evento de aplicação é qualquer elemento de procedimento de aplicação que denota uma mudança de estado. Havendo uma mudança de estado temporal ou provocada por alguma entidade, isso vai desencadear a execução de algum procedimento, de algum comportamento, processo ou função. E o serviço representa um procedimento de aplicação exposto e definido explicitamente. Ou seja, é aquilo que efetivamente vai ser acessado pela camada de negócio. Então veja que o serviço de aplicação é um serviço que vai permitir essa ligação, essa conexão com a camada de negócio. É por meio do serviço de aplicação
que a camada de negócio, né, que os elementos da camada de negócio poderão ser executados, né, se utilizando de aplicações, software, sistemas e dados. Ok? Bom, e para fechar, temos aqui na camada de aplicação a estrutura passiva, contemplada por esse conjunto, né, aqui de elementos, pelo elemento objeto de dados, né? Esse conjunto de elementos aqui representados fazem parte do aspecto comportamental que vimos agora há pouco, né? E este elemento objeto de dados é o único que está presente na estrutura passiva da camada de aplicação. Esse objeto de dados, o Data Object, é a contrapartida passiva do componente de aplicação na camada de aplicação. Então, como resultado da execução de um processo, de uma função ou de um serviço, isso vai, por exemplo, gerar, né, um objeto de dados, né, ou vai atualizar ou vai acessar um determinado objeto de dados, né. É usado, então, da mesma forma que os objetos de dados ou tipos de dados em abordagem bem conhecida de modelagem de dados, né, principalmente relacionado ao conceito de classe em diagrama de classe UML, relacionado então a algum tipo de estrutura de dados, né, um objeto de dados que tipicamente tem um tipo relacionado, né. Então, se a sua estrutura, né, de dados, de objetos de dados, vai ser utilizada, por exemplo, para um determinado tipo de serviço de aplicação, seja para acesso, seja para atualização. O objeto de dados representa os dados estruturados para processamento automatizado na camada em nível de camada de aplicação. Bom, depois que então abordamos os elementos da camada de negócio e camada de aplicação, temos agora os elementos da camada de tecnologia ou camada de infraestrutura. No aspecto estruturativo, temos elementos internos: nó, dispositivo, rede de comunicação, sistema de software, colaboração de tecnologia e caminho. E como elemento externo aqui da estruturativa, interface de tecnologia. Quanto ao comportamento, temos os agrupamentos interno e externo. Interno com a função de tecnologia, interação de tecnologia e processo de tecnologia. E externo como serviço de tecnologia, evento de tecnologia. E a estrutura passiva, que é representado pelo artefato. O nó é o principal elemento da camada de tecnologia, envolvendo o aspecto estruturativa. Então, o principal elemento da estruturativa da camada de tecnologia é o nó. Ele é o elemento principal, né, porque é usado para modelar as entidades estruturais nessa camada. Modela estritamente o aspecto estrutural de um sistema, né? Está relacionado, né, então, com um conjunto de dispositivos, interfaces, softwares, né, que vão possibilitar, né, prover algum comportamento, né, oferecer ou fornecer algum comportamento, né. Então, esse nó representa um recurso computacional ou físico que hospeda, manipula e interage com outros recursos computacionais ou físicos. Tá? O dispositivo, aqui representado, device, é um recurso de TI físico sobre o qual o software de sistema e os artefatos podem ser armazenados ou implantados para execução. Então, esse dispositivo aqui pode ser um simples desktop, né? Pode ser uma workstation, pode ser, né, uma outra interface aqui, né, mesmo um smartphone. Temos o software de sistema, aqui é um outro elemento aqui da estrutura ativa. Representa o software, né, que fornece ou contribui para um ambiente para armazenamento, execução e uso de software. Então, é um software propriamente dito. A colaboração tecnológica. Então, temos, né, a colaboração tecnológica, né, Technology Collaboration, como sendo, né, um dos elementos aqui da estrutura ativa, né, que representa um agregado de dois ou mais nós que trabalham juntos para executar o procedimento de tecnologia ativa. Então, temos aqui um nó, né, e aqui temos, né, uma representação de uma colaboração tecnológica, logo abaixo, sendo intermediada aqui por um caminho. E aqui na colaboração tecnológica temos um nó, uma colaboração e um outro nó. Ok?